Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Reservo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pai do Senhor, igreja, amém. Vamos falar com o nosso Pai nesse momento, na gravação de mais um podcast, que esses testemunhos venham alcançar os seus corações feridos. Você que possa estar nesse mesmo problema que talvez venha ser falado aqui no testemunho, que você venha conhecer o nosso Pai Celestial, não de ouvir falar, mas de sentir o abraço dele, de ser tocado, de se encher do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. Que o amor dele venha te encontrar, que ele venha te mudar, que ele venha te transformar. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque o Senhor está conosco, Pai, nos abençoando com a tua graça, dando, Pai, a direção do teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque cada vez mais o Senhor vem, Pai, mostrar o teu sorriso de graça, o teu olhar para cada um de nós. Porque nesse momento a única coisa que nós queremos, ó Pai, é ser tocado por Ti, sentir a Tua presença. Porque em nome do Senhor Jesus nada somos, Pai. Somos pequenos. Se aqui estamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai, tem nos abençoado, dando livramento, Rei da Glória. O Senhor tem feito em nossas vidas coisas, ó Pai, imagináveis. E assim queremos também, Pai, que o Senhor vai de encontro àqueles corações, ó Pai, que não conhecem Tua face de amor, que nunca teve uma experiência contigo, Rei da Glória. Que o Senhor venha mudar os caminhos, Pai, mudar os pensamentos, abrir os olhos espirituais, Pai. Como o Senhor abriu, Pai, aquele ajudante de Eliseu, Rei da Glória, para ver aqueles anjos, ó Pai, tomando conta deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, abra, Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós venhamos ver o Teu amor, o Teu trabalhar, Pai, e saber como Tu és bom para cada um de nós. O Teu filho pode estar perdido, pode estar com o coração ferido, Pai, mas o Senhor é o caminho, a verdade. Toque no coração dele, muda a história dele, através, ó Pai, desse testemunho que será contado agora em nome do Senhor Jesus. Que tudo seja dirigido e guiado por Ti, ó Pai. Que nada seja do homem, mas tudo seja guiado através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Toma conta, Pai. Senta no primeiro lugar e enche-nos, ó Pai, da Tua presença. E receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão.
é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o
Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, te entrego o meu viver. Glória a Deus. Pais amados irmãos, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, mais um Cristo Pode. Estamos gratos ao Senhor que tem preparado este momento, tem preparado, as pessoas para sempre aqui nos ajudando, os seus escolhidos. Aquilo que sempre falado, na parte técnica, temos hoje o Daniel, nosso irmão Renato, Tomás Sucrilhos, nosso irmão Rubens, nossa irmã Kátia, nossa irmã Alessandra. Hoje no louvor, um cuidado especial vindo lá de fora, nosso maestro também. Nosso irmão André no teclado. É Daisy. Nicole? Nicole. Com 2 L e Y, tá, gente? Não esquece, por favor. Pastor Sam, pastor evangelista, sou pastor Devânio. Amém? E hoje, os irmãos abençoados, cheios da opção. Pastor Davi, pastor Érica. Davi palmeirense que nem eu, então, só benção, irmão. Tá começando a falar, meus amados. Fiquem à vontade. A paz, uma boa noite. Não sei qual horário que você vai ver isso daí. Agora nós estamos aqui à noite, Então, eu já agradeci aí a oportunidade, de a gente poder contar um pouco aí da história, da trajetória, qual o nosso Pai ele faz com as nossas vidas, O momento que nós o conhecemos e realmente quando o conhecemos é uma forma e depois que a gente passa a caminhar e viver com ele é totalmente diferente. Então, isso é mais ou menos isso aí que eu vou contar, aquilo que ele tem feito na nossa vida, nas nossas vidas, que inclui a minha esposa, hoje somos um. Então, antes de conhecê-la, eu aceitei Jesus ali na NIP em 1997. Antigo, Mas, com o passar do tempo, eu vim ali cheio de problemas de droga, tudo, rodado ali naquele mundo, sofrendo as consequências do mundo por ter essa vida, da gandaia, da noite. Mas o Senhor foi mostrando para mim como eram as coisas, como era viver no seu amor, e ali eu aprendi muitas coisas. Participei do coral ali, o Rejoice, na época era Happy Day, e a gente foi caminhando ali, convivendo, vendo o Senhor fazendo a transformação na nossa vida, e depois de um dado momento a gente acabou mudando de lugar, acabei mudando de igreja, rodei uns ministérios e tal, mas a palavra de graça, essa realmente eu não consegui encontrar. Porém, passado um tempo, a gente fazendo a obra ali e tudo, sempre que dava, eu estava na NIPA, tinha algum evento, principalmente do coral, estava por lá. Mas passaram-se os anos e o Senhor me preparou essa bênção aqui. E em pouco tempo, assim, nós sem recurso nenhum, o Senhor preparou todas as coisas, nós casamos, as coisas foram caminhando, primeiro ano de casamento ali, bênção, tudo uma bênção. Usar uma frase aqui do pastor Wagner, ele sempre falava que ele pode se perder na bênção, E eu, meio a tudo aquilo que o Senhor estava nos abençoando ali no começo do casamento,
eu acabei me perdendo, né? Já tinha sido liberto e tudo, né? Há muitos anos, graças a Deus, sem usar nada, beber nada. E aí eu estava numa empresa onde o Senhor nos abençoou ali naquela época e fui promovido, e essa promoção, que seria uma bênção a princípio, começou a tomar um rumo pelo fato de a gente não estar assim já congregando em mais nenhum lugar, porque não achava um lugar. A igreja que a gente estava tinha sido dividida, e a gente acabou meio que não indo, frequentando a lugar nenhum, ia numa igreja aqui, outra ali, e isso foi me afastando, e a gente não percebe, né? E eu estava totalmente afastado em algum momento, e dentro daquela bênção que o Senhor tinha preparado, ali um cargo de confiança numa grande financeira de um banco. Vou fazer propaganda aqui para o banco, não, mas era um dos maiores do Brasil, né? E ali a gente acabou se perdendo ali em uma das reuniões, que era muito estressante, era uma área de muito desgaste assim, profissional, aprendi muita coisa lá, uma evolução assim, profissional muito grande, porém era muito desgastante. E aí tinham as reuniões, convenções, e numa dessas aí eu acabei voltando a beber. Bebi e acabei usando a droga, e aquilo que parecia que era só um refúgio ali naquele momento, como estava afastado, eu acabei voltando às velhas práticas. E as coisas foram piorando, né? Nosso casamento foi começando a mudar o rumo, né? Porque a gente começou a tomar um rumo voltando para trás. As coisas velhas começaram a fazer parte novamente da nossa vida, e isso acabou prejudicando o nosso casamento. Aí começou a entrar dívidas, porque a gente volta a ter uma vida de bebida e droga. Isso daí não há recurso financeiro que suporte, né? E aí eu chegava tarde da noite, né? E aquilo me incomodava, porque realmente eu tinha tirado ela da casa dos pais dela com a missão de criar uma família, de constituir uma família, de fazer ela feliz, né? Ela é a caçula da família dela, então já imagina, 2 irmãos, e fora o carinho que ela tem com a minha família, né? Então eu lembro que até o pessoal da minha família, por gostar muito dela, me ameaçava: se você der trabalho no dia do casamento. Então eu tinha uma responsabilidade, tenho até hoje, né? Hoje mais tranquilo, porque quem conduz é o Senhor, então está tranquilo, Ele conduz a nossa vida. Mas naquele momento ali, eu tinha consciência que eu estava tomando um caminho totalmente errado. Eu queria voltar para os braços do Pai, mas eu tive que aprender e viver aquela experiência novamente. Eu estava bem novamente envolvido ali com a bebida, com a droga, e a gente sem congregar em lugar nenhum, né? A gente ia numa igreja e em outra, e não sentia alegria. Teve igrejas que eu sabia daquilo, eu falava: poxa, eu tenho que ir para a igreja. Eu falava até para os funcionários que tinha, né? A gente gerenciava uma financeira, eu falava: pô, minha vida está zoada, porque era dívida, chegava tarde e tudo, e ela pensava que eu estava traindo ela. Mas na verdade, até que um dia ela descobriu lá, pegou no meu bolso lá, cheguei na madrugada, falando que estava no pronto-socorro, tinha passado a madrugada tomando soro, e na verdade ela encontrou lá isqueiro, cigarro, e ali a gente conversou e eu realmente me abri, né? Porém, como a gente não tinha aonde reportar, assim, espiritualmente, né? A gente frequentava uma igreja de vez em quando, mas o pessoal não era o nosso lugar lá, né? Hoje eu entendo perfeitamente. A gente chegou em um bom tempo, mas não conseguia se envolver. E olha que eu sou bem comunicativo, né? Ela um pouco mais tímida, mas eu sou bem comunicativo. E não conseguia, não dava, porque não era o nosso lugar, né? E passaram-se mais tempos ali, e isso foi piorando, né? E aí encontrei um outro dia, pegando um ônibus para ir trabalhar, e encontrei um rapaz que era da Nipo, né? E aí a gente começou a conversar: onde você está e tudo, muitos anos sem ver. E ele falou: poxa, que a lotação que eu pego
passa em frente à igreja de Itaquera. É a rua onde desce todas as lotações ali, né? A rua da nossa igreja ali em Itaquera. E aí ele falou, pô, você conhece essa Nipo aí? Eu falei, eu não tinha percebido que era uma Nipo. Ele falou, quem é o pastor aí? Desculpa, pastor Wagner. É o Gibi, então, isso foi referência da época. Eu já não consigo, eu falando isso aqui já tenho dificuldade, né? Pelo respeito, carinho, amor que eu tenho, como se fosse um pai, né, pastor Wagner. E aí ele falou assim, pô, é o Gibi que fica aí. E aí, toda vez que eu tinha recaídas, e a gente passava por ali, eu estava mal na foto com ela, falava, pô, tem um amigo meu aí que é pastor aí e tal, qualquer dia a gente vem fazer uma visita. E toda vez que falava em igreja, eu falava, pô, qualquer dia a gente vai lá na igreja lá desse pastor, amigo meu. E um dia ela pegou e se invocou no domingo, falou, não, nós vamos lá hoje. E eu falo, sério, assim. Foi a primeira vez e única, assim, que graças a Deus, né, hoje, eu entendo, foi graças a Deus ali, ela foi firme ali, e eu falei, opa, que eu fui abrir minha boca e tal. Não, nós vamos hoje, pode se trocar, vamos tal, e ia ter jogo do Palmeiras. Eu falei, não é possível. E aí eu tava com meu primo lá e tal, ele é palmeirense também, eu falei, fala com ela lá. Não, vamos sim. Eu falei, pronto, falei, meu, vai ter jogo do Palmeiras e tal. Vamos aí, Davi. A gente está precisando. E fomos. Chegamos lá na metade do culto já, pensando que o culto era mais tarde. Na verdade, eu estava tentando ganhar tempo para não ir, né? Mas, graças a Deus, aquele dia a gente foi. E o pastor estava pregando lá, o pastor Wagner. Ele viu sentando lá, entrando com ele. E ele me reconheceu, muitos anos. Quase 10 anos sem vê-lo. Acho que foi o período que eu fiquei afastado da minha. E ali ele me reconheceu, acabou me interrompendo a pregação, ele me apresentou lá para a igreja, a gente morrendo de vergonha, né? Se teve uma vez que eu tive vergonha, foi essa daí. E ali começava eu não sabia, mas começava uma nova trajetória na minha vida. Foi o dia qual o pai, ele marcou. Ele marcou a mudança da nossa história. Porque a gente estava com o casamento destruído. Sabe aquele momento que o homem chega a uma condição de falência nas suas finanças. Eu estava assim, porque trabalhava com crédito e sempre aparecia crédito para mim. Eu ficava, salário ia tudo em crédito que eu tinha. Em crédito que eu tinha de empréstimo no banco, tudo. As contas não. A gente sofria ali para poder pagar o aluguel que tinha. Mas aquele dia, por pouco que nós cultuamos ali, ouvimos a palavra, depois falamos com o pastor, ouvimos o louvor, e ali eu senti que ali era o meu lugar. Eu senti que ali eu devia ficar. Eu olhei para ela assim, e o pastor Wagner falou assim, antes de terminar o culto, antes da bênção, falou, Davi, não vai embora sem antes vir falar comigo, sem antes me dar um abraço. E vocês me perdoem, irmãos, hoje eu sou um chorão. Já fui muito durão. Quando a gente era do mundo, tinha aquela que o homem não chorava e tudo. Mas quando a gente conhece o amor do Pai e deixa o Espírito Santo conduzir a nossa vida, é muito difícil para mim não chorar hoje. E quando eu lembro disso, né? Então, vendo ali o amor que ele me tratou ali, e eu ainda pensei assim, puxa, se ele soubesse como é que eu tô, né? E eu mal sabia que eu ia falar com ele tudo que estava acontecendo comigo, né? Ele chamou a gente lá, fomos lá no final do culto, e ali eu comecei a me abrir para ele. Na frente dela e tudo, sabe? Falando que eu precisava voltar. A gente estava procurando um monte de igreja e não conseguia parar em lugar nenhum, né? E ele pegou e falou, olha, pode ser um retorno aqui, né? É seu lugar, e além de tudo você vai ter eu como seu pastor, e você tem um amigo, de mim um amigo. E ele falou assim para mim, porque todo lugar que eu ia, irmãos, porque tocava, né? Todo lugar que eu ia, o pessoal me envolvia em música e tal, e eu não queria tocar, eu precisava ser curado. E ali eu consegui
me abrir. Que aquele dia, realmente, Deus ele preparou, né, a vida do pastor Wagner ali para me abençoar. E aí ele falou assim, ó, fica aí, Davi, fica ouvindo a palavra, escuta a palavra, e o Pai vai te transformar, porque você tem um chamado. E a gente fazia a obra, né, em outros ministérios, e eu cheguei a levar ele lá para pregar e tudo, então a gente era muito amigo, né, na nossa juventude, e aí ele sempre falava, um dia, Davizão, você vai voltar a pastorear jovens aqui e tal. Nós, quando começamos a frequentar, falei, pastor, esse pastor tá chapando, já começou a me assustar, né? Mas aí eu falei assim, pastor, posso tocar lá, voltar a tocar e tal? Primeiro, voltar a estudar um pouco lá. Ele falou, fica à vontade, meu filho, toca lá. E aí começamos a tocar ali na orquestra, e toda vez que eu passava com um teclado, ele falava, pastor Davi, esse é o pastor do futuro e tal. Eu brincava, eu falava, meu, o pastor não tá fazendo bem esse negócio pra ele, não. Ele tá louco. E ele falava direto, você vai pregar ainda, você vai me ajudar aqui e tal. Falando, não tinha a menor condição, irmão, porque ainda, mesmo ali, sabendo que o Senhor estava mudando a nossa vida, eu ainda continuava usando droga, né? Porque eu estava dependente novamente, né? E por várias vezes eu fui, mesmo sabendo que ali era graça e tudo, mas eu me condenava ali, né? Eu sentava ali, o pessoal me chamava para tocar, não queria ir e tal. E aí até uma vez era o André, não esse aqui, mas o outro André, esposo da Patrícia lá da sede, que era o maestro. E aí ele falou assim, ó, nem sabia de nada ele, né? Ele falou assim, não deixa que nada te condena, não. O Senhor quer receber o seu louvor, não importa o que você fez. Vai lá, sobe lá, Ele quer só ouvir seu louvor. Aí eu, né, cheio de medo, assim, receio, né? Falei, não, maestro, tal, vou ficar aqui. Ele falou assim, ó, se você não for, brincando, não, se você não for, vou te chamar lá no púlpito lá, vou contar seu apelido aqui das antigas. Eu falei, não, eu vou. Quando eu vi, eu estava lá, e aquele dia ali, irmãos, foi um dia a qual o Senhor me visitou ali, eu não conseguia nem tocar. Foi a glória de Deus ali. Eu tinha passado a noite, uma noite anterior, na madrugada, o nariz ainda escorria, junto com a lágrima. Mas o amor de Deus, ele nos constrange, sabe? Porque o amor dele não há limites, né? O mais importante para ele não é o seu pecado. O seu pecado para ele não é nada. Não é nada, ele não te afasta de Deus. Pelo contrário, ele só nos aproxima. A nossa falha, nosso erro, ele só... Eu vim entender isso. O pastor Wagner falou para mim, Davi, seu próprio erro aí é Deus que me permite para que você se aproxime dele. E eu não conseguia entender aquilo a primeira vez que ele falou, mas com o passar do tempo, vendo o que Deus ele pôde fazer na minha vida, e nós vamos chegar lá, é que eu passei a entender que ele não se importava, ele se importa com o nosso arrependimento, que é mais importante para ele, o que você pecou, o que você errou, ou aquilo que você se arrependeu ali, né? E ele sempre vai estar pronto a nos perdoar, e fui aprendendo isso, o que é a graça mesmo, o que é o amor de Deus que nos constrange. Não explico. Ele não está preocupado, estava preocupado com a minha condição ali natural, que era a dependência química, né? Ele estava preocupado em salvar a minha alma, que sofria, eu sofria demais, porque é terrível, irmãos, você conhecer a verdade, querer que ela te liberte, mas ainda, sabe, você não tem forças. Mas eu fui indo, tinha vezes que sumia e tal, o pastor me mandava uma mensagem, avisão, meu filho, você está... Sabia que ele estava preocupado. E ali ele me tratou como um pai trata o filho. Cuidou de mim. E eu continuei naquela vida ainda, né? Fiquei um tempo desempregado. Esse tempo realmente a gente acabou se afastando um pouco. Ficamos um tempo sem ir. E esse período foi o mais difícil, porque
Eu ficava em casa e aí estava com os camaradas lá das antigas, me encontraram. Então quase todo dia, o dinheiro de rescisão que eu tinha, eu ia todo dia e usava droga. Todo dia ela chegava do trabalho, eu estava lá largado, lá ou não tinha chegado e ela ficava esperando. E até que um dia, uma noite, eu passei o dia inteiro usando, o dia inteiro. Eu lembro que eu contei até o 15º que eu usei, pino, né? Mas aquele foi o último dia. Porque ali realmente eu vi a desgraça, eu vi de fato o que é a graça, que é o amor de Deus, né? Até onde Ele vai por nós, né? Até onde Ele é capaz de nos tirar da própria morte, para nos trazer vida. E é o que eu vivi. Porque aquele dia era para eu ter... Cheguei em casa, de madrugada, já tinha apontado tudo, já... Eu cheguei com um pouco de cocaína ainda. Nem lembro onde foi parar aqui, graças a Deus, sumiu. E eu cheguei em casa, e o pior assim, irmãos, que em toda essa trajetória, né, eu sabia que ela estava sofrendo, e ela me tratava com amor, que ela ouvia a palavra. Se fosse qualquer uma outra pessoa, e com razão, né, teria me botado para correr, me botado para fora. E nessa última noite ela ainda ligou para a mãe dela falou, se você quiser voltar para casa, pode voltar, né? Você não precisa viver isso aí, seu quarto está aqui e tal. E era mais correto. E aquele dia eu tinha também isso no meu coração. Falei, eu vou voltar em casa, vou pegar mais dinheiro e vou me separar dela, porque eu não quero fazer ela sofrer. Eu sei que ela está sofrendo. E eu cheguei disposto a isso, só que eu cheguei em casa, ela me falou assim, ela estava esperando você chegar para eu poder dormir. Sua toalha está aí, ó, para você tomar banho, tudo, seu chinelo está aí. E eu falei, mano, essa mulher é doida, cara. Acho que ela usa mais que eu, né? E eu olhei aquilo ali e me quebrou todo meu plano ali, foi por terra, né? Eu não consegui fazer o que eu tinha em mente. Falei, e agora? Aí ela me deu um beijo, foi dormir. Eu falei, mano, essa mulher é doida mesmo. E ali eu fiquei, sabe, procurando a cocaína para poder usar e tal, ficar ligado ali. E começou a me bater uma tremedeira no corpo. Comecei a transpirar e de repente minha língua começou a enrolar. E aí eu fui perdendo as forças e aí eu caí no chão, com tudo. Eu chamei ela, dei um grito, mas ela encostou na cama, ela não dorme. Ela dorme até ajoelhada, dependendo da situação. E eu chamei, não teve jeito. Aquele momento ali ficou só eu, o apagão que veio. Eu não conseguia falar mais, minha língua estava enrolada. Eu estava tendo uma overdose. E ali foi o pior momento da minha vida. E foi o melhor também. Foi o pior momento natural que eu vivi. Uma agonia assim terrível, vendo tudo apagar, passando um filme daquilo que eu havia feito. E eu não conseguia falar, não conseguia, queria gritar, queria pedir socorro e não conseguia porque minha língua estava enrolada. E um mal-estar, meus olhos começaram a apagar. E foi bem rápido, mas foi muito intenso, né? Eu sei que ali eu só lembrei de uma coisa. O pastor Wagner falava que basta uma simples oração. Que Deus ele pode nos ouvir. Eu não preciso gritar, eu não preciso falar, só preciso expressar dentro do meu coração. E eu comecei a clamar ali. E me arrepender ali de todos os meus pecados, porque eu sabia que aquele momento ali eu ia morrer. Eu falei, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Me perdoa por tudo que eu fiz até aqui. Guarda minha família, minha mãe, minha esposa. Eu sou uma vergonha. Mas me leva contigo. Não deixa eu morrer sem salvação. Mas se o Senhor puder me dar uma nova oportunidade. Eu não queria morrer, mas
Eu estava vendo a morte ali, tudo apagando, e não tinha mais. Tudo travado. Meus braços, as pernas, não conseguia movimentar. Eu só tinha o espírito para clamar. Eu tinha desfalecido ali naquele momento. Mas através dessa oração, essa simples oração, de repente eu comecei a sentir o pulso. Minha língua voltou no lugar. É horrível, irmãos. E aí eu consegui segurar no sofá, me levantar aos poucos. Uma ânsia de vômito terrível. Consegui correr até o banheiro, vomitei tudo. E aquela foi a última experiência que eu tive com drogas. Isso foi em 2012, 13 anos. E eu sei que ali, depois disso, eu sentei no sofá e comecei a orar, agradecer a Deus. E pedi para que Ele me desse forças para seguir realmente o caminho dele, porque Ele era amoroso demais. Eu não merecia tanto amor, não mereço. A gente verdadeiramente não merece o Pai que nós temos, sabe? Eu reconheci isso aí. Verdadeiramente o que era graça foi o pior momento e o melhor momento da minha vida. Então hoje eu não tenho dúvida que nada é impossível para Deus. Porque a partir daquele dia eu nunca mais tive desejo de beber, nunca mais senti desejo de fumar, usar droga, porque ali eu verdadeiramente fui liberto pelo Senhor. E foi algo assim que, toda vez que eu me lembro, quando eu vejo alguma dificuldade na minha vida, a gente tem aflições, como o Senhor Jesus disse, né? Este mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o nosso bom ânimo vem dele, né? A gente passa a depender totalmente dele, sabe que eu olho para trás e falo, poxa, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Ele, porque para Ele me tirar daquele vício que para mim era impossível, irmãos. Eu olhava assim e falava, poxa, ninguém entende, pensa que a gente faz isso porque chega um estágio que você não faz mais por diversão ou por gostar daquilo. É porque você é dominado pela droga mesmo, e aquilo se torna escravo mesmo conhecendo, já ouvindo o Evangelho. O Senhor já tinha me libertado e voltei tudo atrás. Isso daí era um motivo que me condenava, mas ali eu senti que nenhuma condenação verdadeiramente há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor foi nos conduzindo ali e realmente a gente foi fazendo a obra ali e o ministério foi chamando e a gente foi crescendo no conhecimento e na graça. É o que a gente tem vivido aqui, sabendo que o amor do Pai é maior do que qualquer outra coisa nesse mundo. A gente vive por Ele, para Ele e para a glória dele, irmãos. Então, o que eu tinha para compartilhar com os irmãos aqui era isso. Fica com vocês aí. Peraí um pouco. Érica, fala alguma coisa. Eu não. Não? Como foi esse momento de viver com ele, assim, nessa fase? Essa fase de estar junto, de ser um só em Cristo mesmo, num casamento que o próprio presbítero falou que ele achava que estava destruído. Como que você via isso? Na verdade, nessa época eu não sabia que ele tinha voltado a usar droga. Eu não desconfiava. Essa época que ele contou que ele caiu no chão, eu não fazia ideia. Ele chegou daquele jeito e Eu você não nem imagina, você não viu percebi. nada, não percebeu nada. Não percebi. Nossa, Deus é muito maravilhoso mesmo, né? Que fechou os olhos para não ver o mal, né? Não percebi. Teve uma outra época, né, que é a que ele falou, né, que eu cheguei a... Eu mexia na bolsa dele, como ele mesmo disse, que eu achava que... É o que acho que a maioria das mulheres pensam, tem outra mulher. Quando eu casei com ele, eu não tinha experiência nenhuma, então... Foi meu primeiro namorado, casei, então não tinha experiência. Então a primeira coisa, eu era muito ciumenta, né? Eu era muito nova e muito ciumenta.
E ele é bem comunicativo, falava com todo mundo. O telefone dele, a lista era só de mulher. Aí que eu vou imaginar? É, eu também, né? Aí eu mexia na bolsa dele e achei. Aí na hora eu pensei, poxa, não sei se é pior ter uma outra pessoa ou ele voltar, porque quando a gente se conheceu, ele contou pra mim, né, que quando a gente se conheceu no primeiro encontro, ele contou. Foi sincero. Ele contou todo o passado dele e tudo mais, então eu já sabia, né? Então na minha cabeça, naquele momento, eu não sabia. Eu falei, na minha cabeça assim, poxa, a gente tá indo pra igreja, a gente é cristão. Não passava pela minha cabeça que a pessoa poderia ter uma recaída. Para mim, ele tinha sido liberto. Então, naquele momento, quando eu vi o cigarro, eu falei, não sabia qual que era pior. Ele ter uma recaída ou fosse uma outra pessoa mesmo. Aí eu comecei, ele falar, ele mentia assim na minha cara. Aí eu tive que falar, eu olhei nos olhos dele, assim, eu lembro que eu estava sentada no sofá e falei assim, fala a verdade. Não, eu quero a verdade. Eu quero uma história nenhuma. Quero cada história, pastor. Imagina. Tinha um momento que ele chegava Ele tarde. ele era criativo. Tinha um momento que ele chegava tarde, ele eu já estava tão assim habituada que eu tava, tá bom. Tá bom, já E tá tudo voltava a certo. dormir. Aí eu falava, não, eu olhei pra ele, nos olhos dele e falei assim, eu quero a verdade. Aí ele começou a falar. Isso foi uma época, a época que ele contou que ele foi liberto, eu não tinha percebido. Eu não, naquele momento ali, eu não sabia. Não tinha percebido que ele tinha tido uma outra recaída. Deixa eu vou fazer uma pergunta, nós vamos fazer só uma. Fica à vontade, Depois você pastor. faz uma pergunta. Bem, eu conheço o testemunho de vocês, até maior do que esses que vocês. Mais detalhes, quer dizer, que vocês contaram agora. Né? E esse programa a gente já está indo para 30 e poucos. Né? E esse programa aqui Deus colocou no coração quando eu lembrei que você fez alguma coisa semelhante lá na igreja. Então, de uma forma ou de outra, né? Apesar de eu chamar você para pregar, você não ia, tranquilo, mas Deus usou e usa a sua vida de uma forma que até hoje, ó, esse programa está aqui, porque Deus lembrou o programa que você fez, para contar o testemunho. Né? Deus é contigo, né? Fazer a pergunta. Para você não me cobrar depois você não me cobrar lá os direitos autorais. Meu irmãozão. Testemunho abençoado. Né? Hoje na bênção, né? Mas teve todo um processo, né? Do senhor formando, né? E a primeira pergunta que eu te faço assim, pastor Davi, quando você estava distante, né? Vivendo aquele momento ali, no seu coração havia lembrança da casa do Pai, da igreja, do pastor que cuidava de você? Como que era esse conflito assim, dentro do seu coração? Então, tinha sempre a lembrança, e às vezes até muito louco lá, a gente tava, você vê como que loucura. Às vezes estava falando de pelo amor de Deus, mas muito louco nas noitadas, né? A gente tinha consciência de que estava errado e tudo, mas era algo mais forte, né? Era uma coisa assim, eu não queria estar ali. Era uma coisa, era uma dependência, né? Parecia que pior do que quando eu era mais jovem e tinha aquela dependência, né? Antes de eu conhecê-lo. Essa segunda vez aí que eu tive a recaída mesmo, que já no nosso casamento, né? Foi uma coisa espiritual, não sei te explicar, mas a dependência química foi muito mais forte, né? Mas os valores que o Senhor tem depositado em nós, né? A palavra dele, ela surte efeito, não importa onde que a gente esteja, pode estar ali no ato do pecado e tudo, mas a palavra foi depositada, né? A semente foi depositada, foi plantada, então
a gente sempre lembrava, sempre tinha o desejo de estar lá na casa do pai. Por várias vezes ali eu pensei até em me matar porque eu me achava a vergonha da casa do pai. Eu falei, como é que eu posso ir amanhã para a igreja decidir fazer o quê? Né? Não posso ficar... Porque até então, quando ela falou que não sabia, porque até aí então a gente acabava indo, né, para a igreja e tal, e estava lá, estava tudo bem, porém saía, tirava o pé. Mas uma pergunta assim também em cima do seu testemunho, tá? Porque tipo, o fato de você ter se afastado novamente, tipo, não foi acordei e você fora, não. Teve... Foi de repentemente ou foi de pouquinho em pouquinho? O que foi afetando o seu coração que te levou assim a se afastar? Consegue detalhar pra gente? Sim, claro. O maior, acho que o fator principal é pelo fato de a gente estar, não tinha um alimento assim para poder haver a recaída, né? A gente estava procurando ministério, né? A gente não estava firmado em lugar nenhum, então cada hora a gente estava ouvindo uma palavra, uma vai, a outra fica, a outra vai, que Deus é contigo, e aquilo. E eu tinha um trabalho estressante também, né? Que é comercial de financeira, é uma cobrança ferrenha, né? Então vivia cheio de planilhas ali, funcionários para cobrar, e aquilo acabou sendo um refúgio para mim, voltar a beber, né? Começaram, para mim, preencher as minhas lacunas ali, do estresse emocional que eu vivia ali, né? E aí foram encadeando, um abismo foi gerando o outro, né? Até chegar a esse ponto realmente de ter uma convenção, e quando eu vi eu estava dependente novamente. Vou apertar mais um pouquinho o carro, tá? Porque é muito importante, por exemplo, o irmão estava na igreja, eu entendi, certo? Aí, trabalho estressante, só que o irmão não tinha uma igreja fixa ainda. Porque o irmão morava longe da Bíblia naquela época. Qual foi o que te levou a não ficar tão firme novamente na igreja? Foi mudança de bairro? Foi mudança de emprego, de repentemente? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes, né, igual você falou, né, às vezes a bênção ela vem para a nossa vida, a gente não tem a sabedoria de como administrar ela. Ela nos afasta do nosso lugar de origem, que é a casa do Pai. Pelo que eu entendi, né, se eu pode me corrigir se estiver errado, eu não estava trabalhando bem, só que por algum momento eu não conseguiu mais estar firme na igreja que eu me congregava. Então, o que levou a não estar mais firme ali? Qual foi o motivo principal? Então, um dos motivos era esse, o trabalho, né, a distância do trabalho. Às vezes eu tinha horário para entrar e não tinha para sair, não tinha... eu tinha folga, porém eu tinha que ficar como era um cargo de confiança, então eu estava todo o tempo feriado, na minha própria folga, eu tinha que estar com o rádio ligado, então era o tempo todo que a gente não cuidava só de uma loja, eram várias, né? Então vários funcionários ligando, problema nenhum aqui, loja no shopping, tudo. Então todos esses fatores, assim, sabe, de você ser tomado pelo aquilo que o mundo dita, né? Como a palavra diz, que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não é porque Deus ele não quer você, porque você virou, agora você virou amigo do mundo, não, né? É porque a gente se afasta, porque a gente começa a viver mais as coisas do mundo, e quando a gente vê, vai se afastando, né? É sutil, começa sutilmente. Você deixa de um domingo, deixa de um outro. Eu estava totalmente focado no cargo que eu tinha, porque assim, era um bom cargo, e assim, o que eu queria era chegar a outros cargos, né? A ambição foi plantada ali no meu coração de dar passos maiores. Só que nisso aí eu não consegui evoluir nada, né? Porque não tinha o alimento principal, que era o espiritual. Por mais que eu me dedicava ali, por mais que eu corria atrás do dinheiro ali, ele fugia de mim, né? Então, esse lado profissional, a preocupação com o meu profissional acabou me afastando das coisas assim espirituais, né? Me alimentei mais do reino natural. Eu pergunto isso, né, não é para esse problema, mas para nos servir de exemplo, né? Sim. Porque às vezes a gente quer granjear um bom cargo, um bom emprego, só que muitas vezes, quando Deus fala, filho, aí Deus coloca ali, né, naquela porta ali, e ele já esquece de ficar sempre buscando na fonte. O
Nosso coração nos leva ao engano daquilo, porque agora eu vou conseguir as coisas, aquilo outro, nos afastamos do principal, que está na casa do Pai. Isso é um perigo para todos nós, né? Aquela porta de entendimento, de sabedoria. Uma Érica, como é que foi para você? Você também era da igreja, né? Você também era da igreja, não era junto com ele. Aí viu se afastando da igreja, e você também não ia. Você ia, tipo... Meu irmão, ele é de um outro ministério. Às vezes, eu ia junto com ele. Outro ministério. Junto com ele. Entendi. E muitas vezes também não ia, né? Que acabava... Já que ele não vai. Eu não vou também. Pode ir, eu não entendi mais. Né? A minha pergunta é o que te fez refletir, assim, tomar uma decisão de sair da vida que você estava nas drogas, né? Foi assim uma questão que você teve tipo uma overdose, né? Uma situação dessa crítica que assim, você decidiu naquele momento que não queria saber mais. Você acha que uma pessoa que hoje está nas drogas, ela consegue, sem ela ter esse trauma, ela consegue sair das drogas, se assim, colocando a sua vida em risco de uma forma de ela tomar uma decisão? Você acha que a pessoa ela tem forças ou ela precisa passar por esse processo para ela refletir que realmente aquilo não faz bem para ela? Então ela tem que, talvez não pelo mesmo processo que eu passei, mas ela tem que entender que aquilo ali não faz bem para ela, né? Ela tem que admitir que ela é viciada, né? E eu acho que assim, na maioria dos casos, a pessoa não admite. Quando a gente começa nisso daí, você acha que você pode sair a hora que você quiser. Não, para mim é só uma curtição. Mas quando você tem a consciência de que você precisa realmente de ajuda, e nesse caso mesmo, eu conheço vários que tentaram, conseguiram durante um período sem a ajuda espiritual, e não demora muito tempo. Tem muita gente que vai para a clínica, isso é só tratamento lá, tal, dá um remédio, tudo. Fica 1 ano, 2, quando coloca o pé na rua, a vontade bate ou volta para o mesmo local, porque é muito difícil. E realmente a libertação para esse caso aí só tem uma, né? Que a gente conhece, que é o Senhor Jesus. Não tem outro caminho, né? Eu particularmente, né, teve uma época que eu estava atendendo um amigo de trabalho que estava com esse mesmo problema. Ganhava muito bem, trabalhava em 2 empregos, comigo e outro emprego, e ele usava, o pessoal fala na gíria clínica geral, né? E aí eu, devagarzinho, a gente vai pregando a palavra para ele. E aí ele chegou num estado que ele ia trabalhar comigo, assim, chegava... Se olhava para ele assim, tinha condições, mas eu tinha que levar ele, viajava para longe com ele, né? Mas eu gostava muito dele. Gostava não, gosto. E até que um dia ele chegou, foi trabalhar comigo, ele não tinha condições de trabalhar, ele passou a noite inteira cheirando, bebendo, entrou dentro do carro, bebendo comigo. Aí ele pegou e falou, o que eu faço para sair dessa vida? Estou perdendo minha esposa, perdendo meu filho. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar o Senhor Jesus. É fácil assim? Eu falei, não é fácil. Depois, você tem que mudar o seu caminho. O que quer dizer isso? Sair do caminho dos seus amigos novos, seus amigos velhos, que vão te oferecer, que vão querer e sair dessas pessoas. Você tem que mudar o caminho, mudar a rota que você faz, desviar dessas pessoas e aceitar o Senhor Jesus. E o resto é com ele. Isso aconteceu, ele se batizou, ele mudou o caminho, mas saiu da igreja e voltou. Uma experiência sua, e depois eu não tive mais contato com ele. Ele saiu da empresa, né? Foi dispensado, porque trabalhava assim. E qual o melhor conselho? Porque muitas pessoas estão escutando e vendo a gente agora. Muitas mães devem estar sofrendo, muitas esposas, filhos, porque uma situação dessa
gera problema no trabalho, amigos, família, porque a pessoa que ama sofre. Mesmo que eu sou seu amigo e se você está numa situação dessa, eu sofro com você. Quanto conselho que você daria para a pessoa poder realmente se livrar disso? Ou, como o presbítero e maestro falou, a pessoa tem que tomar um susto mesmo de ver a morte para poder se livrar disso? Então, se há um conselho, realmente a gente tem só o caminho, né? Que é Cristo, realmente. Não importa como a pessoa esteja, sabe? Em todo momento que eu quis não ir, deixar de ir, mesmo sentindo acusação ali, porque realmente vem, né? Você sabe que você está errado, aquele sentimento, sou indigno de estar na casa de Deus, mas a casa dele é para isso mesmo, é para pessoas imperfeitas, com problemas, né, lá no hospital. Então, o caminho realmente é Cristo, né? Agora, a questão dele, até onde a pessoa tem que chegar para ela ter essa consciência, né? Aí realmente é muito relativo, porque não tem uma regra, né? Para mim foi nessa forma, né? Tendo uma overdose. Mas ali, de fato, foi para que eu realmente fosse liberto, né? Verdadeiramente, em todo momento eu queria ser liberto daquilo, não tinha forças. E aquele foi o momento ao qual o Senhor permitiu que acontecesse, né? Mas assim, a parte humana de ser feita alguma coisa é realmente procurar pedir ajuda. Se ela não consegue ir para uma igreja, porque nem todo mundo consegue, né? Tipo, às vezes é sozinho, ou sofre a própria condenação no lar. E eu acho que isso daí é muito importante das pessoas que estão próximas tratarem com amor e reconhecer que aquilo é uma doença, né? Ter essa consciência que a pessoa que é um usuário de droga, ela não é um safado, ela não é um meliante, né? Há casos que sim, mas na maioria do dependente químico mesmo, ele é um doente como qualquer um outro. Ele tem uma dependência química. Então, as pessoas que estão ao redor entender também como tratar com isso, que nem ela me tratou com amor, mas para que ela tivesse esse entendimento, né, ela estava ouvindo a palavra, então automaticamente acontecia isso. Porque ela nem, o dia que eu tive a overdose, como ela mesmo disse, que nem sabia que aquilo ali estava acontecendo, porque para ela talvez era só bebida, ou estava na gandaia mesmo. Então, assim, não tem uma regra para ser dita, para ser ditada, né? Cada pessoa ela vai ter uma experiência e realmente ela precisa de ajuda, ela precisa se ajudar, né? Entender que ela é dependente. Então, tendo essa consciência, esse é o primeiro passo. Para complementar, no caso que essa pessoa está lá, ela quer se livrar disso, seria interessante também, que nem eu disse no começo, mudar o caminho, mudar as amizades, mudar as pessoas que estão se relacionando, porque a gente sabe que é sempre espiritual, né? Se a gente anda com quem não tem o Espírito Santo, a gente acaba pegando o Espírito Santo. Mas a pessoa está nessa fase, querendo se livrar, porque é um tema muito... A gente pega isso aqui não, mas é um tema muito comum até, talvez, com a família da igreja. E mudando os seus hábitos, junto, entregando a sua vida aos Jesus, não ajuda na cura, ou mantendo as mesmas relações ajuda também. Esse ponto aí natural, né, de realmente você conviver com as pessoas. Por exemplo, você tem aqueles amigos que te levam. Nesse caso aí, eu tinha esses caras aí que andavam e tal, me levavam nesse período que eu tive a overdose, e eu cortei a relação. A primeira coisa que eu senti de fazer foi falando, a partir de hoje, se vocês quiserem me ver ou a gente trocar ideia de alguma coisa, não vai ser mais em bar e tal. Se quiser colar lá na igreja, lá que eu tô indo, a partir de agora, eu já
não vou encostar mais com vocês aí e tal. Os caras tentaram, ligaram, tudo, né? Porque a pessoa fala, vai recair, né? Então, Satanás. E eu tive uma abstinência, né? Ao longo desse período, eu continuei desempregado. E, cara, falar para você que eu já estava sentindo assim que ia recair. Isso já quase um mês, né? Eles me ligaram e tal. E o cara falou, vou aí e tal. Falei, e eu não estava aguentando, já, assim, bateu aquele desejo. Foi a única vez que eu senti, assim, no organismo aquilo. Né? Quando eu vi meu nariz estava escorrendo, eu corri pro banheiro, sentia a dor de barriga que sentia quando tinha o desejo. E ali eu orei, pedi pro pai, falei, pai, não tem, se ele vier, eu não vou ter forças. E aí, o senhor falou, desliga o telefone. Fui lá, desliguei. Aí fiquei sem internet, né? Porque o problema de ligar, naquela época era conectado o telefone e a internet. Né? Desliguei lá, fiquei um tempo lá, fiquei em oração. E apareceu um passarinho, cara. Fui dormir e tal. E apareceu um passarinho lá em casa. Eu tava dormindo e tal. Aí acordei e falei, poxa, tem algum... É diferente, tem um pássaro aqui cantando e tudo. E ficou lá a tarde toda cantando. Eu falei, não, tá. Aí fui lá ver. Aí no que eu abri a porta, ele entrou pra dentro de casa. E aí eu fui. Aí eu falei, agora eu vou ligar. Liguei lá. E fui pesquisar, era uma calopsita, né? Eu achei que era, mas não conhecia nada. E aí comecei a falar com ela e tal, e ela foi se aproximando. E aí eu liguei pra ela e falei, mano, tem um pássaro aqui e tal. Porque ela, aliás, ela me ligava do trabalho, sempre que dava, assim, né? Falei, cara, tem um... Eu achei a calopsita. Ele falou, tem um barulho estranho que eu tô escutando o dia inteiro e eu não sei onde é. Aí eu fui procurando, ela tava... o tanque, aí tinha uns baldezinhos, ela tava atrás. Aí quando eu tirei, ela saiu assim, toda assustada. E a gente arrumou uma gaiola pra ela e ficamos com ela, né? E aquilo ali, durante esse período que eu fiquei desempregado, né? Aquele pássaro ali era o meu refúgio, cara. Eu ficava conversando com ele, me distraía, sabe? Porque tem esse lado também que você tem que ser tratado, desviar a mente ali, né? Porque realmente a oração é uma bênção, quando tinha alguma coisa para ir na igreja para fazer. Só que como eu estava desempregado, estava sem recurso ali, a gente ficou sem ir para a igreja também. Então, às vezes, quem me ligava muito era o maestro André. No momento que eu estava mal, Deus preparava ele, me ligava, me dava uma palavra ali. E eu, sabe, me sentia bem de novo, porque eu precisava de um emprego. Demorou um tempo, né? E durante todo esse tempo aí, esse pássaro... Ela não gostava muito, não. Porque a calopsita é chatinha. E uma vez ela pisou na cauda da calopsita, ela tava voltando no banheiro. Aí a calopsita ficou com bronca dela, que arrancou quase todos os pelos dela. Estava tudo escuro, porque assim, era o quarto. Aí pra poder acender a luz, eu tinha que andar um pouquinho pra poder... E ela tava ali no meio, era muito escuro, não tinha como saber. Aí você só sentia um negocinho, os gritinhos da calopsita. Aí ela não podia mais ver ela. Tipo, ela chegava perto ela ficava na cozinha, a Érica colocava um pé, ela comia. Gritava. Aí eu tive que desfazer dela. Aí eu Ó, mulher! no banheiro. Pássaro! A bicha gritava no banheiro, mas era o tempo também, né? Foi o tempo. Depois. Isso já depois de já ter conseguido o trabalho, né? Coisa interessante, né? Mandou um pássaro para realmente ver. Se fosse talvez um jogo, algum passatempo, poderia, né, ter acesso ainda às redes sociais e ser achado pelos amigos. Eles mandou um. Esse calopsita era a paixão dele, né? Ela não gostava. Ela subia aqui, ó. Tem as dúvidas que foi involuntário aí. Não foi, não. Tadinha, eu fiquei com uma onda depois que eu vi a bichinha toda pelada. Pessoal, foi sem querer. Foi sem querer. Cuidado, foi sem querer. Foi sem querer já faz muitos anos. A calopsita já tem o dono. Já nasceu os pelos de novo, tá tudo certo. Pelos não, né? As penas, né? As penas. Vou fazer minha última pergunta, né? Em cima daquilo que você relatou sobre o cuidado do pastor Wagner com a sua pessoa, né? Você aponhou, né?
Hoje, com certeza, você trabalha na obra do Senhor, com certeza trabalha com adolescente, com jovem, tem pessoas nesse mesmo problema ou algo semelhante, né? Como que você tira de experiência aquele cuidado que você teve lá do seu pastor ali, ou com o irmão que se preocupou com você? O que isso te serviu hoje para você pegar a pessoa na mesma situação semelhante que você viveu ou algo parecido? E por incrível que pareça, hoje já não estou mais com jovens, né, mas durante todo o tempo que eu trabalhei com jovens aqui, da forma com que eu fui recebido, é o que eu procuro tratar hoje, né? Tanto hoje quem é o líder lá do Inote é o Thiago, né? Quando ele chegou, procurei fazer a mesma coisa com que o pastor Wagner fez comigo, fiz com ele, e hoje eu vendo lá, né? Ele que está lá, hoje tem Inote lá, ele que está tocando lá, ele e o Matheus, né? Hoje a gente faz um trabalho com visitas e tal, mas sempre está ligado, sempre está relacionado, aparece um jovem, filho de... Sempre a gente tem uma irmã que tem um filho e a gente procura tratar da mesma forma, né? Aquilo que a gente recebe, que é um amor, é o que a gente passa, né? Trata com amor, não fazendo diferença de ninguém, né? Não julgando, procurando não julgar, né? Naturalmente, porque a gente faz cria um conceito da pessoa quando conhece, né? Então, uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, no momento que eu não porque eu não faço isso, não. Pelo contrário, a gente tem esse lado natural de falar, pô, esse cara aí é tranqueira. E uma vez que eu fiz isso, eu ia cortar um cabelo numa quebrada, sempre fui lá e tal, e aí tem briga e tudo, né? E os nóia e tal. E eu já, poxa, vim dali, né? Mas eu me sentindo superior àquilo, né? E falei, não vou vir mais aqui, não. Isso Deus me livre, mano. Porque a hora eu tenho que ficar cumprimentando esses caras, esses nóia aqui. E aí o Espírito Santo falou comigo, você era igual ou era pior, e eu te amei. Eu te tratei com misericórdia, e a que eu dei pra você é que você deve tratar os outros. E aí eu entendi. Falei, puxa vida. Então toda vez que eu penso em... é natural, né? É algo que a gente está nessa carne e ela é fraca, né? Mas a gente tem um espírito para estar alimentando por conta disso, né? Nesse momento ele vai falar mais alto. Então, sempre tem alguma coisa que a gente pode lembrar para poder tratar as pessoas com amor, né? Não rotular ninguém como esse, que é muito natural, né? É algo que acontece, às vezes não é espontâneo, né? Então, eu sempre procuro, quando eu vejo que eu estou cometendo algum julgamento da pessoa, rotulando ela de alguma forma, aí eu me lembro daquilo que o Senhor fez comigo, do que o pastor fez comigo, né? E a forma com que eu procuro tratar e conduzir meu ministério. Tive um excelente professor e pai, né? Para mim é mais que um pastor, é um pai, pastor Wagner. Aqui a gente hoje estamos tratando de vários temas complicados, né? E que é o que acontece no dia a dia da gente. O casamento, né? Envolveu a droga, o financeiro, porque uma atitude mexe com tudo isso, né? Érica, uma pergunta para você, né? Em todo esse tempo que você viveu, né? Um aprendizado, creio, como você, eu posso falar, hoje enxerga tudo isso? O que você poderia falar para as mães, né, que têm filhos assim, para as esposas que talvez estejam vivendo esse mesmo tema? Como que você poderia passar um alerta, como você poderia falar um testemunho, ou você poderia até dar uma direção para elas daquilo que você viveu, porque é um grande testemunho. Para não desistir, né? Não desistir. Eu cheguei a pensar em desistir. Na época que eu ia na igreja junto com o meu irmão, Deus usou a vida do pastor dele
para falar no meu coração. Então, para não desistir, nem a mãe, nem a esposa, continuar orando, porque lá na frente o resultado vale a pena. Valeu a pena passar por tudo isso, eu passaria por tudo de novo. Sem pergunta. Agora eu falei, é um ponto muito. Porque cada caso é um caso, né? Cada processo é um processo diferente, né? Mas o que eu aprendo com esse testemunho é que não devemos jamais desistir, né? Porque, deixa eu perguntar sobre isso também, né? Porque com certeza durante esse processo dos problemas, como que as palavras que você recebia, né? Além da própria família, pô, né? Faz essa vida, você é nova, você tem uma vida pela frente, é sempre isso, né? Você realmente não desistiu do propósito do Senhor, né? Talvez se tivesse desistido, não viveria os planos perfeitos do Pai. Porque é uma escolha nossa, né? Nós temos uma escolha, eu quero ficar aqui, eu quero não, mas se eu confio no Senhor, uma hora a obra vai ser completa. E o mais importante, né? É o testemunho vivo, né? E, tipo, ele pode dizer, Deus ele pode libertar deste problema. Quer dizer, Cristo pode. Cristo pode. Pode. Pode, ele pode. Louvor. Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
Aleluia. Que testemunho de vida, testemunho com o Pai Celestial. Você que ainda não teve um... Que ainda não teve um particular com o seu Pai Celestial, uma intimidade, não teve uma experiência com o Pai, pede a Ele. Pede que Ele vai mudar, Ele vai te curar, Ele vai te transformar. Ele vai abrir seus olhos espirituais para você ver a face de amor, como Ele é bom para nós. Possa ser que as circunstâncias da nossa vida, da nossa história muda. Fecha os nossos olhos para não ver o quão bom Ele é para nós, quanto Ele está presente nos pequenos detalhes. Nós temos que abrir o nosso coração, porque é Ele que pode mudar. Essas situações que o mundo traz para nós, o Pai Celestial Ele pode, porque Ele já venceu através do nosso irmão mais velho. Ele já te deu a vitória. Não desista. Talvez você esteja aí pensando até em suicidar, terminar, acabar com tudo. Não. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele. Por mais Ele fará, Ele vai mudar a tua história. Onde alcançar, onde o alcance desse programa, o alcance desse testemunho, que venha impactar o teu coração, mudar esse caminho tortuoso, para que Ele venha fazer na sua vida, como Ele fez na vida aqui do presbítero Davi, da Érica, que o teu amor venha envolver cada um de vocês, abraçar, você sentir o toque dEle, porque Ele é o único e verdadeiro caminho. O Pai Celestial, Ele se faz presente quando nós dizemos, eis-me aqui. Quando nós dizemos, eis-me aqui para Ele, Pai, eu não tenho força, eu não consigo orar, eu não consigo abrir minha boca. Ele é a tua força e a tua fortaleza. Ele é o teu refúgio na hora da angústia. Simplesmente entregue seus caminhos a Ele. Mãe, se tá o seu filho, continue em oração, porque Deus vai te honrar. Deus vai mudar essa história. E você vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Como nossos irmãos aqui cantaram. Ó Pai de amor e Rei da glória. Você que está aí na sua casa, aí, ó, onde você estiver, se você estiver escutando na rádio Adnip, ou vendo no YouTube, coloca a sua mão direita no coração que nós iremos orar. Aleluia. E a tua vida vai mudar se você entregar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para o nosso Pai Celestial. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro, Pai, aos teus filhos aí da glória. Esse coração ferido, Pai, esse coração que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não acredita mais em nada, quer desistir, Pai. Mas o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso bem maior, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca nessa mãe, toca nessa esposa aí da glória. Toca no teu filho perdido aí da glória. Que ele volte para a tua casa, Senhor, como o filho pródigo voltou. Reconheceu que tu és o único e verdadeiro caminho, Pai. Afasta dos teus filhos, Pai, todo o caminho mau. Todo amigo, Pai, que não venha trazer a bênção, afaste dessa família aí da glória. Que venha abençoar no trabalho, que venha abençoar no casamento, que venha abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus, dentro de casa, sua família, Pai, para que nós venhamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós, que é o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Não aceitamos, Pai, o inimigo destruir as nossas famílias, Pai, porque o Senhor tem a vitória para cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha fortalecer as casas, os casamentos. Pai, em nome do Senhor, sabedoria, Pai, para cada filho e cada filha, para que eles venham te conhecer, Senhor, de sentir, de ter experiência contigo, ó Pai, para ele ver milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas ao nosso Pai Celestial.